Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estou passando aqui para dividir uma coisa espiritualmente com vocês tremenda. Lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão era nazireu de Deus desde o seu nascimento. Aliás, o anjo tinha dito, a mãe de Sansão, que não podia ter filhos. O anjo disse que o Senhor estava dando a ela a graça de ter um filho, mas ele não seria qualquer um. Ele não viria ao mundo de forma comum. Sansão veio debaixo de uma missão. Sansão significa pequeno sol, ou como o sol. Sansão então veio ao mundo e no finalzinho do capítulo 13, no último versículo, vai dizer que praticamente ali na sua adolescência, o texto vai dizer que ele começou a perceber que o Espírito de Deus dirigia ele, ou seja, na sua adolescência. Agora, olha que interessante, não vou me estender nessa mensagem. Três bases que determinavam o nazireado. Primeira, ele não poderia se aproximar de qualquer coisa ligada à videira, vinho, uva, ele não poderia tocar nessas coisas. Segundo, não poderia cortar o seu cabelo, pois o seu cabelo, ele não poderia cortar, era um dos critérios do nazireado, as 7 tranças, e ele não podia então tocar, ninguém poderia cortar o seu cabelo. E terceiro, ele não poderia tocar em defuntos ou em cadáver, no caso, em nada morto, tanto de homem como de animal. Ele não poderia sequer, o nazireu, não poderia sequer estar presente no velório, mesmo que fosse de um parente próximo. Então Sansão, ele vem ao mundo debaixo dessa missão dada pelo Senhor de libertar ali o seu povo da opressão dos filisteus. Sansão fazia parte da tribo de Dan, e então a Bíblia vai dizer na história que Sansão fez escolhas erradas. Sansão, primeiro, ele se interessa por uma mulher filisteia, depois ele casa com essa mulher filisteia, por causa dessa mulher ele mata 30 homens para pagar uma aposta que ele fez, o qual ele mata um leão novo, vindo ali da cidade de Tímina. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando Sansão ele passa por aquele mesmo local, ele percebe que na carcaça do leão que ele matou havia um enxame ali de abelhas, e havia mel, e ele come do mel, ou seja, ele se aproxima de algo morto. E ali, naquele momento, Sansão quebra um dos pilares ali do seu voto, do seu nazireado. Sansão também toca na uva, ele toca na uva na celebração do seu casamento. Depois ele perde ali o seu... Eu estou resumindo a história. Essa primeira mulher que ele casa, ela foi morta pelos próprios filisteus, que queimaram ela viva, juntamente com a sua família e a casa. Sansão, revoltado, foi lá e matou muitos filisteus. Depois ele se interessa por uma outra mulher chamada Dalila. Essa mulher perturba, Sansão todos os dias, amando dos filisteus, dos príncipes filisteus, para descobrir a origem de sua força. E ela conseguiu descobrir. A Bíblia diz que Sansão chega a brincar com ela, por 3 vezes enganou ela, até que ela disse: você não me ama, porque se você me amasse, você me diria em que consiste a sua força. Então a Bíblia diz que ela perturbou tanto Sansão que uma impaciência nasceu dentro dele, até mesmo de matar. Ele ficou tão perturbado que ele então revela o segredo da sua força. Ele diz para ela: meu cabelo nunca foi cortado, nunca viu navalha. Se for cortado, eu perderei a minha força e serei como qualquer outro homem. Olha que interessante, Sansão não era qualquer um, ele não era um homem comum.
Aliás, toda pessoa que tem uma aliança com Deus, toda pessoa que carrega um nazireado de Deus. O que é um nazireado? Agora eu não estou falando de um nazireado segundo as tradições, segundo os costumes do próprio povo judeu. Eu não estou falando daquele nazireado de Números capítulo 6. Eu estou falando de um nazireado espiritual, né? Que faz parte hoje da nossa vida. Nazir, né? Nazireado significa separado, aquilo que foi consagrado a Deus, ou seja, aquilo que foi preparado para Deus. Um homem que entrava num voto de nazireado, ele tinha que se dedicar totalmente, de forma absoluta ao Senhor. E além de seguir alguns critérios, que naquele tempo era não tocar em nada da videira, não cortar o cabelo, né, não se aproximar de coisa morta. Mas o nazireado daqueles que estão em Cristo, né, exige muito mais coisas, irmãos. Porque não se trata de cortar. Se você cortar o cabelo, você não vai perder o seu nazireado em Cristo, né? Se você fizer sua barba, você não vai perder o seu nazireado em Cristo, né? A mulher que vai ali e ela, né, trata de si mesma, ela não vai perder o nazireado por causa de, como é que eu posso dizer, pequenas vaidades. Eu não estou falando de vaidade que separa o homem de Deus, mas todos nós temos pequenas vaidades. Não podemos ser hipócritas. Se você não tivesse um pouco de vaidade, você não se arrumaria antes de sair de casa, você não pentearia o cabelo, você não faria nada. Então é impossível o homem ter zero vaidade. O homem sempre vai ter um pouco de vaidade, que na verdade eu não acho errado, né? Se cuidar, afinal de contas somos templo do Espírito Santo. O que não pode é se deixar dominar pela vaidade, viver em prol da aparência e não com sinceridade diante de Deus. E a Bíblia diz que Sansão, ele perde o foco, faz escolhas erradas, e neste dia, quando o seu cabelo é cortado, ele cai nas mãos dos filisteus. Ele diz no seu coração, quando Dalila diz: Sansão, os filisteus vêm sobre nós. Então ele levanta e ele diz consigo mesmo: sairei outra vez contra esses filisteus, né, e os vencerei como antes. Agora eu acho interessante porque nessa parte do texto a Bíblia diz, lá em Juízes 16, no finalzinho, que Sansão não sabia que Deus tinha saído dele, que Deus tinha se separado dele. Olha que interessante, irmãos, o homem não percebeu quando Deus o abandonou, né? Um detalhe importante é que Deus não abandona ninguém. Deus apenas reage segundo as nossas ações. Deus abandonou Sansão, porque primeiramente Sansão o abandonou, né? O Senhor disse, né, para a casa de Eli: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão também por mim desprezados. Então o Senhor, isso é um senso de justiça, tá? Isso é justo da parte do Senhor. Então o que aconteceu? Ele disse: sairei outra vez contra esses caras aí e vou acabar com eles. Ele se levantou e foi pelejar contra os filisteus. Foi quando ele percebeu que ele estava no mesmo nível de força que aqueles homens. Resultado: Satanás subjugou Sansão, e a primeira coisa que os filisteus fazem ali com Sansão é vazar os seus olhos. Furaram os olhos de Sansão. Ele perdeu a visão, né? Claro que não foi a primeira coisa que ele perdeu. A primeira coisa que ele perdeu ao quebrar sua aliança com Deus foi a força. Quando você quebra a sua aliança com Deus, você fica no mesmo nível que o inimigo, né? Na verdade, eu chego a dizer que você fica abaixo do inimigo, porque só há uma forma de você vencer, né, o diabo. A única forma de você vencer o diabo é você estar em completa submissão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, tem uma palavra, um mistério de Deus nessa mensagem muito forte. E eu gostaria que você entendesse isso, né? Naquele momento ali, Sansão, ele quebra a sua aliança com Deus, o diabo subjuga ele perde a força, ele perde a visão, mas o que muita gente talvez não entende é sobre princípios do nazireado. A Bíblia diz, lá em Números capítulo 6, que se o nazir, ou o nazireu, ele perdesse ali a sua pureza, digamos, alguém caiu morto do lado dele, então, segundo o voto, ele ficou impuro. O que ele tinha que fazer para restaurar o seu voto com Deus? Ele rapava a cabeça
E ali ele se apresentava ao sacerdote. E naquele momento, ao se apresentar ao sacerdote com a cabeça raspada, fazia algumas ofertas, ele ficava purificado. E então a cabeça raspada era símbolo de um recomeço em seu nazireado. Sansão errou? Errou, beleza. Sansão errou, ele se desviou. Mas olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Aquilo que Sansão deveria fazer lá atrás, quando ele casou com a Filisteia, que ele começou ali, já começou errado, porque Deuteronômio capítulo 7, Deus deu uma ordem por meio de Moisés, dizendo ao povo de Israel: não casem com mulheres estrangeiras, não casem com outros povos. Isso é uma ordem direta de Deus. Êxodo 34, Deuteronômio capítulo 7, e ele ali desonra o mandamento do Senhor e casa com uma mulher estrangeira. Ele começa errando ali. Se naquele momento ali que os filisteus matam a sua primeira esposa, se ele se arrepende, se ele restaura ali o seu voto com Deus, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria, porque ele já tinha comido do mel, que estava na carcaça do leão, ele já tinha bebido do vinho na cerimônia de casamento. Então Sansão teria que o quê? Raspar a sua cabeça e recomeçar o seu voto com Deus. Ele teve a oportunidade, ele não precisaria perder os seus olhos, ele não precisaria passar por humilhações, pois a Bíblia diz que quando ele foi pego pelos filisteus, até mesmo as crianças filisteias zombavam de Sansão. Escute isso, irmãos. Deus nos dá grandes oportunidades todos os dias de fazermos a coisa certa. Qual é o problema? O problema é que nós não fazemos. Essa que é uma verdade. Quando eu falo nós, eu estou falando do ser humano em geral. Nós não fazemos aquilo que Deus quer que venhamos fazer. E vamos o quê? Empurrando com a barriga. Vamos levando, vamos nos arrastando. Até que Deus toma a iniciativa por nós. Ou seja, ele vai usar inimigos para fazer conosco o que nós mesmos deveríamos ter feito. Ou seja, ele permite que os inimigos se levantem, que venhamos passar por um vale terrível, porque é nesse momento de dor que renovamos a nossa aliança com Deus. Sansão não sabia, mas naquele momento ali, talvez ele não tenha percebido por causa da dor. A Bíblia diz que a primeira coisa a ser feito quando ele perde a sua força foi o quê? O que levou ele a perder a força? Ele já tinha quebrado o seu voto de tocar em uva, ele já tinha perdido o seu voto, quebrado o seu voto, o critério de não tocar em cadáver, quando ele pegou o mel do corpo do leão, e depois Dalila usa ali, manda um homem filisteu cortar o seu cabelo, ou seja, as suas 7 tranças. No momento em que raparam a cabeça de Sansão, o que os inimigos não sabiam era que eles estavam colaborando. Aleluia! Eles estavam colaborando. Para quê? Estavam colaborando para uma restauração na vida de Sansão. Eles não sabiam. Eles achavam que estavam subjugando Sansão. Mas eles apenas cooperaram para que Sansão fosse colocado de volta no caminho. Pois a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, está lá no verso 22 do capítulo 16, a Bíblia diz: e o seu cabelo começou a crescer novamente. Assim que cortou o cabelo, tá lá no verso 22, assim que cortaram o cabelo de Sansão, o seu cabelo voltou a crescer novamente. E alguém diz assim: por que a Bíblia coloca essas coisas? É tão óbvio. Se eu cortar o meu cabelo agora, ele vai continuar no mesmo momento, ele vai continuar crescendo. Isso é óbvio. Não. Isso pode ser óbvio humanamente falando, mas tudo que está na Bíblia tem um sentido espiritual, não está na Bíblia aleatoriamente. Se a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer imediatamente após os filisteus raparem a sua cabeça, irmãos, a Bíblia está nos lembrando do que está escrito em Números capítulo 6, que essa seria a restauração do nazireado. Que coisa magnífica, irmãos. Lembra da mulher adúltera? A mulher que foi pega em flagrante adultério, a Bíblia diz que aqueles homens pegaram aquela mulher, os homens que faziam parte ali da cúpula do Sinédrio, e pegaram aquela mulher ali em flagrante adultério e levaram a quem? A Cristo. Talvez aquela mulher jamais chegasse a Cristo se não fosse o seu pecado. O pecado daquela mulher
colaborou para ela chegar em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Interessante. Eles trouxeram a mulher até Jesus por causa do pecado dela. Eles achavam que iam condená-la. Eles achavam que pegaram a falha dela para destruir ela, mas o que eles não sabiam é que eles estavam levando aquela mulher para uma nova vida, para uma restauração. Que coisa gloriosa! Então, quando inimigos se levantam, quando situações adversas se levantam, na verdade, você está caminhando para algo melhor. Sabe por quê? Porque, por isso, agora entendemos o que a Bíblia diz, que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sansão teve uma segunda oportunidade no momento em que os inimigos raparam a sua cabeça. Tanto que lá, entre as duas colunas do templo, vieram todos os filisteus de todas as regiões a Gate. Vieram ver o inimigo, o maior inimigo dos filisteus, aprisionado. O que eles não sabiam é que eles estavam caminhando para a morte. Ao invés de acharem que estavam indo ver o homem de Deus sendo humilhado, o servo do Senhor sendo envergonhado, o que eles não sabiam é que estavam caminhando para a morte. Pois a Bíblia diz que o Senhor orou, Sansão orou ao Senhor e disse: Senhor, dai-me forças mais uma vez. Veja, não havia tranças. A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão não estava em coisas materiais. A força de Sansão estava no seu voto, na sua aliança com Deus. Entende isso? Que coisa gloriosa, irmãos. Naquele momento ali, Sansão, de cabeça ainda raspada, com seu cabelo curto, ele disse: Senhor, dai-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus. Eles furaram os meus olhos. Ele queria concluir a obra pela qual ele veio ao mundo. Ele quis finalizar o chamado dele. Eu já vi até pessoas dizendo: Sansão se matou, Sansão se suicidou. Mentira, Sansão não cometeu suicídio. Isso está bem claro na Bíblia. Uma pessoa que se arrepende diante do Senhor não vai tirar sua própria vida, irmãos. Arrependimento, se eu me arrependi, eu não vou tirar a minha vida. Pedro se arrependeu, por isso ele continuou com Jesus. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, se sentiu mal de ter traído o Filho de Deus, por isso ele foi lá e se matou. Ok? Sansão não se matou, ele sofreu um efeito colateral do seu ato, ou seja, ele põe as mãos naquelas duas colunas principais e o Espírito do Senhor tomou Sansão ali, ele empurra aquelas colunas e a Bíblia diz que o palácio desaba sobre 3.000 filisteus, inclusive o rei. E a Bíblia diz que Sansão matou mais no dia da sua morte do que em vida. Ele matou mais gente no dia da sua morte do que em vida. Mas ele morreu. Sim, é claro, ele estava entre as colunas principais. Ele também estava ali embaixo, na mesma posição que os inimigos. Mas a intenção dele não era se matar. A intenção dele era destruir os inimigos do seu povo. Ele voltou ao caminho. Ele se realinhou com Deus. O efeito colateral foi ele ter morrido, porque seria, a não ser que Deus quisesse livrá-lo, né? Mas as colunas e o teto do palácio desaba sobre Sansão e ele morre, mas ele cumpriu a carreira da fé. O importante é que ele, em seu último ato, se reconciliou com Deus. Então a mensagem que o Espírito Santo pôs no meu coração é que aquilo que muitas das vezes nós não fazemos e que Deus vem pedindo, os inimigos é quem vão fazer. Agora você entende por que muitos passam por vales e desertos. Não espere a dor chegar, não espere o luto chegar, não espere o sofrimento chegar para fazer aquilo que o Espírito Santo tem pedido a você. Tá certo, irmãos? Faça agora uma aliança com Deus, tape as brechas, feche as brechas e o Senhor, Ele vai abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. O teu segundo nazireado vai ser mais forte do que o primeiro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E se essa palavra tocou no teu coração, compartilha para que outras pessoas venham renovar o seu nazireado. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.